Salve camaradas, sejam bem-vindos ao canal Link Socialista. Hoje daremos início ao nosso estudo do Capital de Marx, começando com o capítulo 1, a mercadoria. Esse capítulo tem 4 subcapítulos, veremos todos no vídeo de hoje. Os subcapítulos são os dois fatores da mercadoria, o valor de uso e o valor, substância do valor e grandeza do valor, o duplo caráter do trabalho representado nas mercadorias, a forma de valor ou valor de troca, o caráter fetichista da mercadoria e seu segredo. Começando pelo primeiro subcapítulo, os dois fatores da mercadoria, o valor de uso e o valor, substância do valor, grandeza do valor. Antes de entrarmos no conteúdo do capítulo, é importante prestarmos atenção no título desse subcapítulo, os dois fatores da mercadoria, o valor de uso e o valor. Ou seja, a mercadoria tem dois fatores, ou duas propriedades. Ela tem um valor de uso e um valor. E entre parênteses ali, a substância do valor é a grandeza do valor. Ou seja, o valor tem uma substância, tem algo que constitui e tem também uma medida. Existe uma maneira de medir esse valor. Veremos isso tudo no vídeo de hoje. Marx inicia sua investigação da sociedade capitalista pela mercadoria, pois a riqueza das sociedades onde reina o modo de produção capitalista aparece como uma enorme coleção de mercadorias. Podemos dizer que a mercadoria é a célula da sociedade capitalista. Quando pensamos em capitalismo, vem na nossa mente o dinheiro, evidentemente, mas dinheiro é uma coisa que veremos mais adiante. E mercadorias, carros, casas, prédios, celulares, computadores, etc. Então, isso tudo no capitalismo assume a forma de mercadoria. O que seria uma mercadoria? A mercadoria é um produto do trabalho humano, feito para suprir uma necessidade humana e que é produzida para ser trocado no mercado. O que caracteriza o capitalismo, uma das coisas, é a generalização da mercadoria. Quase tudo que produzimos é mercadoria, ou seja, é uma coisa que serve para suprir uma necessidade humana e é produzida para ser trocada, comprada ou vendida no mercado. O valor de uso da mercadoria diz respeito à sua utilidade, para que e como a mercadoria é usada. Por exemplo, um carro para locomoção, remédios para tratar doenças, livros para ler, etc. Os valores de uso formam o conteúdo material da riqueza. Sem valor de uso não tem mercadoria. O corpo da mercadoria é o que dá o seu valor de uso. E o valor? O que seria o valor? Quando analisamos as trocas de mercadorias, vemos diferentes mercadorias em diferentes quantidades sendo trocadas por diferentes mercadorias em diferentes quantidades. Vou dar aqui um exemplo, mesmo que Marx usa no Capital. Um quarter de trigo. Quarter é uma unidade de medida, poderia ser 1 quilo, poderia ser em gramas, poderia ser em metros cúbicos, etc. Então, um quarter de trigo é trocado por X de graxa de sapato, ou Y de seda, ou Z de ouro. Em suma, uma proporção de alguma mercadoria é trocada por outra proporção de alguma outra mercadoria. Temos aqui, nesse exemplo, uma exposição do valor de troca das mercadorias. O que seria o valor de troca? O valor de troca é uma quantidade de mercadoria que equivale e expressa uma outra quantidade de mercadoria. Dando exemplo fica mais fácil. Vamos a algumas trocas. Um quarter de trigo é trocado por X de graxa de sapato. Ou seja, nesse exemplo a gente pode falar que o valor de troca de um quarter de trigo é X de graxa de sapato. Um quarter de trigo é trocado por Y de seda. Da mesma forma, nesse exemplo a gente pode falar que o valor de troca de um quarter de trigo é Y de seda. Um quarter de trigo é trocado por Z de ouro. Ou seja, o valor de troca de um quarter de trigo é Z de ouro, nesse caso. Percebam que o valor de troca é uma quantidade de mercadoria que representa uma outra quantidade de mercadoria. Percebam que todos esses valores de troca do quarter de trigo, o X de graxa de sapato, o Y de seda, o Z de ouro, devem também ser trocáveis entre si. Ou seja, todos eles têm entre si quantitativamente o mesmo valor de troca. Duas conclusões a partir disso. O valor de troca de uma mesma mercadoria expressa algo igual, e os valores de troca são um modo de expressão. Eles apenas expressam algo.
ou representam algo. A questão é, o que exatamente esse valor de troca expressa? Daqui um pouquinho voltaremos a essa questão. Vamos adiante. Vamos agora trabalhar com outro exemplo de troca que Marx nos traz. Um quartere de trigo é igual a quintais de ferro. Lembrando que quartere e quintais são unidades de medida, poderiam ser quilos, gramas, etc. Então, um quartere de trigo é trocado por A quintais de ferro. Essa é uma equação de troca simples. É uma representação de uma troca simples num mercado imaginário. Uma quantidade de mercadoria é igual a outra quantidade de mercadoria. Mas são iguais no quê? Elas têm algo em comum, algo igualável. Mas o que é esse algo? Aí já temos outra questão. O que é esse algo, ou fator, ou propriedade que as mercadorias têm em comum que é medido, comparado numa relação de troca? Vamos iniciar a resposta dessa pergunta. Esse algo que comparamos em uma troca jamais pode ser uma característica física da mercadoria. Jamais trocamos 1 quilo de ouro por 1 quilo de algodão porque as duas mercadorias têm 1 quilo. Jamais trocamos 1 quilo de morango por 1 quilo de rubias porque as duas mercadorias são vermelhas. Não trocamos uma cadeira por uma poltrona porque as duas servem para sentar-se. Essas propriedades físicas, como já vimos no início do capítulo, conferem o valor de uso das mercadorias. Numa troca de mercadorias, os valores de uso são abstraídos. O trigo, a graxa de sapato, a seda, o ouro são trocados independentemente de seus valores de uso. O que importa, como vimos até agora, são as proporções, as quantidades que essas mercadorias são trocadas umas pelas outras. O quanto de trigo eu troco por o quanto de ouro, por exemplo. Portanto, esse algo em comum, interno nas mercadorias, que é comparado numa troca, esse algo em comum que estamos procurando não pode ser uma propriedade física. Não pode ser o peso, a altura, a cor, a densidade, etc. Percebam então que numa troca de mercadorias, abstraímos as características físicas das mercadorias, abstraímos o seu valor de uso. A propriedade que resta às mercadorias é uma propriedade social, a propriedade de serem produto do trabalho humano. Essa é a única propriedade que resta às mercadorias quando abstraímos as suas características físicas. Toda mercadoria é produto do trabalho humano. O carpinteiro produz mesas, o pedreiro produz casas, o fiandeiro produz fios. Quando abstraímos as propriedades físicas da mercadoria, abstraímos o seu valor de uso. Abstraímos também os diferentes trabalhos que produzem essas mercadorias. O trabalho do carpinteiro, do pedreiro, do fiandeiro, vira apenas uma quantidade de trabalho humano indiferenciado, genérico, um dispêndio de energia humana sem forma determinada. Chamamos esse trabalho genérico, disforme, indeterminado, desprovido de características específicas de trabalho abstrato. Uma dada quantidade de trabalho abstrato é a substância do valor das mercadorias. Finalmente chegamos no valor. Então, vamos dar uma retomada. Quando analisamos uma troca de mercadorias, vemos que uma quantidade de mercadoria é trocada por outra quantidade de mercadoria. Seus valores de uso são abstraídos. Suas propriedades físicas são abstraídas qualitativamente. Algo é medido e comparado entre essas duas mercadorias. Algo equivale entre essas duas quantidades de mercadorias. Esse algo é o valor. O que dá substância ao valor é uma certa quantidade de trabalho humano abstrato. Da mesma forma que abstraímos as propriedades físicas da mercadoria, abstraímos também a propriedade física dos diferentes trabalhos que dão forma às mercadorias. Daí temos o trabalho abstrato. Temos que uma certa quantidade de trabalho abstrato dá substância ou produz uma certa quantidade de valor. A substância do valor das mercadorias é o trabalho abstrato. E o valor de troca nada mais é que a expressão do valor de uma mercadoria. Até aqui respondemos as perguntas: o que o valor de troca expressa? O que é comparado entre duas mercadorias? Também investigamos o que é a substância do valor. Falta investigarmos mais uma coisa: a grandeza do valor. A grandeza do valor se dá pela medida de substância formadora do valor, que é o trabalho abstrato. Quanto mais trabalho abstrato concretizado em uma mercadoria, maior seu valor. E essa quantidade se mede pelo tempo de trabalho abstrato.
horas de trabalho, dias de trabalho, meses de trabalho, etc. Deixando claro que estamos analisando uma sociedade, estamos analisando um mundo de mercadorias. O trabalho humano abstrato que dá substância ao valor de todas essas mercadorias é um trabalho de uma sociedade, um trabalho social médio, que obviamente é constituído por trabalhos individuais, por muitos trabalhos individuais. Mas levamos sempre em conta uma média de trabalho abstrato em uma determinada sociedade, em uma determinada época. Não comparamos trabalhos individuais com trabalhos individuais. Comparamos uma média de trabalhos abstratos individuais que compõem cada espécie de mercadoria. Cada mercadoria tem um tempo de trabalho socialmente necessário para ser produzida. O tempo de trabalho socialmente necessário é aquele requerido para produzir uma mercadoria qualquer, sob as condições normais para uma dada sociedade e com um grau social médio de destreza e intensidade do trabalho. Percebam que igualamos as variáveis relevantes na nossa análise: a intensidade do trabalho, a destreza, contexto, grau de forças produtivas, condições climáticas, etc. A única variável que resta para comparar os diferentes trabalhos abstratos contidos nas diferentes mercadorias é o tempo. Temos que o tempo de trabalho abstrato socialmente necessário para produzir uma mercadoria corresponde à sua grandeza do valor. Vamos retomar mais uma vez para podermos seguir. O valor de uso diz respeito à utilidade, à usabilidade de um produto do trabalho humano, se dá pelo corpo da mercadoria. O valor de troca é a expressão do valor, é como o valor aparece. O valor é algo que ainda estamos investigando, mas por ora podemos dizer que é uma propriedade social, interna de toda a mercadoria, mensurável, que se equipara numa troca de mercadorias. A substância do valor é o trabalho humano abstrato, e a grandeza do valor se mede pelo tempo de trabalho abstrato socialmente necessário para produzir uma mercadoria. Vamos agora discutir um pouco sobre uma das coisas que afetam o tempo de trabalho para produzir uma mercadoria: as forças produtivas de uma sociedade. As forças produtivas são uma somatória de habilidade dos trabalhadores, tecnologia, organização dos meios de produção, condições naturais, entre outros aspectos. Como regra geral, quanto maior é a força produtiva do trabalho, menor é o tempo de trabalho requerido para produzir um artigo, menor a massa de trabalho nele cristalizada, menor seu valor. Inversamente, quanto menor a força produtiva do trabalho, maior o tempo de trabalho necessário para a produção de um artigo, maior seu valor. Assim, a grandeza de valor de uma mercadoria varia na razão direta da quantidade de trabalho que nela é realizada e na razão inversa da força produtiva desse trabalho. Agora, para fechar esse primeiro subcapítulo, é importante termos em conta que nem todo produto do trabalho humano tem valor. Só tem valor algo que é fruto do trabalho humano e é levado ao mercado para ser trocado. Ou seja, só tem valor as mercadorias. Se eu produzo laranjas e como essas laranjas, eu produzi um valor de uso, porém eu não produzi um valor, dado que eu não levei essas laranjas para o mercado para serem trocadas. Essas laranjas não são mercadorias. Da mesma forma que o ar, a água, a terra virgem, também são apenas valores de uso. Não são valores, pois não há trabalho humano abstrato na sua produção. Aqui fechamos o primeiro subcapítulo do primeiro capítulo do Capital, a mercadoria. Investigamos o que é a mercadoria, o valor de uso, seu valor de troca, o valor e o que dá substância ao valor e como esse valor é medido. Vamos ao segundo subcapítulo, o duplo caráter do trabalho representado nas mercadorias. Já vemos pelo título, então vamos analisar mais de perto o trabalho na sociedade capitalista e esse seu duplo caráter. Iniciando com um exemplo, o mesmo que Marx usa no Capital. Vamos supor que a mercadoria 3 braças de linho igual a V e a mercadoria casaco igual a 2V. Tal qual todas as mercadorias do capitalismo, há um trabalho diferenciado e específico que produz essas mercadorias. O tecelão produz o linho e o alfaiate produz o casaco. Esse trabalho diferenciado e específico pode ser denominado de trabalho concreto. Sempre quando ocorre uma troca, há o confronto em um valor de uso por outro valor de uso diferente, portanto de um trabalho concreto com outro trabalho concreto diferente.
Não trocamos um casaco por um casaco. O trabalho concreto sempre existiu. O homem sempre pegou recursos naturais e os transformou em produtos úteis. Pode-se dizer que a riqueza ou os valores de uso é originada da natureza e do trabalho. O trabalho concreto faz parte da humanidade. O trabalho concreto ocorre em todas as sociedades, tal qual a divisão do trabalho, dentro das mais variadas sociedades. No capitalismo não é diferente. Existe o trabalho concreto e existe a divisão do trabalho. O que ocorre no capitalismo, como já vimos, é que os produtos do trabalho humano assumem a forma mercadoria. Além de terem valor de uso, eles passam a ter um valor. No mercado, nas trocas, ocorre a abstração dos valores de uso. Logo, também ocorre a abstração dos trabalhos concretos. Voltando ao exemplo, alfaiataria e tecelagem são elementos formadores do valor de uso do casaco e do linho, precisamente devido às suas diferentes qualidades. Constituem substância do valor do casaco e do linho apenas na medida em que se abstraem suas qualidades específicas e ambos possuem a mesma qualidade, a qualidade do trabalho humano. Voltando ao nosso exemplo, vemos que um casaco igual a 20 braças de linho. O que dá essa grandeza é o fato de que no casaco está contido o dobro do tempo de produção de 10 braças de linho. A importância desse subcapítulo, também retomando coisas que a gente já discutiu, está no seguinte: um aumento nas forças produtivas do trabalho, isoladamente, impacta apenas o trabalho concreto, no sentido de que ocorre apenas uma maior produção de valores de uso quando ocorre um avanço nas forças produtivas. Não ocorre mais produção de valores quando ocorre um avanço nas forças produtivas. Vamos dar um exemplo. Temos uma fábrica de caixas. Em um mês, trabalhando 10 horas por dia, com uma tecnologia X, há a produção de 1.000 caixas. Vamos supor que ocorra um avanço tecnológico, que é um aumento nas forças produtivas. Agora, essa mesma fábrica, trabalhando no mesmo tempo diário, produz 2.000 caixas por mês. Ou seja, no cenário 1, temos 1.000 caixas por mês, trabalhando 10 horas por dia. No cenário 2, temos 2.000 caixas por mês, também trabalhando 10 horas por dia. Mantendo constante todas as variáveis relevantes, qual cenário produz mais valores? A resposta é que nos dois cenários ocorreu a mesma produção de valores, pois o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir 1.000 caixas é o mesmo tempo necessário para produzir 2.000 caixas, ou seja, as mesmas 10 horas diárias trabalhadas durante um mês. Ocorreu uma maior produção de valores de uso, apenas. No primeiro cenário, cada caixa individual corresponde a mais ou menos 18 minutos. No segundo cenário, cada caixa individual corresponde a mais ou menos 9 minutos. Percebam que o tempo necessário para a produção de cada caixa individual cai pela metade no segundo cenário. Portanto, o valor de cada caixa individual no segundo cenário é a metade do valor de cada caixa individual no cenário 1. Mas o valor total produzido nos dois cenários é o mesmo. O valor de uso produzido no segundo cenário é maior. Há mais caixas que poderão suprir mais necessidades. E o valor individual de cada caixa, no segundo cenário, é menor. Traremos mais exemplos dessa relação ao longo do nosso estudo. Indo adiante, vamos então ao terceiro subcapítulo, a forma de valor ou o valor de troca. Percebam no título, então, a forma de valor ou o valor de troca, ou seja, o valor de troca é a forma como o valor aparece. Como já vimos, o valor de troca expressa o valor das mercadorias. Esse subcapítulo é dividido em 4 partes: a forma de valor simples, individual ou ocasional, a forma de valor total ou desdobrada, a forma de valor universal e a forma de dinheiro. Nos aprofundaremos mais agora no valor de troca. Como já vimos até aqui, o valor de troca é como o valor das mercadorias aparece. O valor de troca expressa o valor de uma mercadoria. Como o valor das mercadorias não é algo físico ou tangível, não existe nenhuma partícula de valor em qualquer mercadoria. O valor é objetivo, contudo ele não é físico, não é tangível ou sensível. O valor é uma objetividade social, ele só existe numa relação social,
e ele se expressa por meio dos valores de troca das mercadorias. Marx vai usar aqui uma série de equações que representam diferentes formas de valor. Pode parecer difícil numa primeira vista, mas vamos com calma exemplificando, no final tudo vai ficar compreensível. Vamos lá então, a primeira equação é a forma de valor simples, que também pode ser chamada de forma individual ou ocasional. Temos que x mercadoria A é igual a y mercadoria B. É uma equação que representa uma troca simples de duas mercadorias. Significa que x mercadoria A tem o valor de y mercadoria B. Por exemplo, 20 braças de linho igual a um casaco. Primeira coisa que temos que ter em mente, essa expressão tem dois polos. E vamos ver que esses polos, apesar de serem quantidades de mercadorias, eles são coisas diferentes. O primeiro polo é a mercadoria relativa e o segundo polo é a mercadoria equivalente. O primeiro polo, ou seja, a mercadoria A, nesse caso no nosso exemplo o linho, ele expressa o seu valor na mercadoria B, que nesse caso é o casaco, no nosso exemplo. A mercadoria B, o casaco, ele apenas expressa o valor da mercadoria A, o linho. A mercadoria A, o linho, é o ativo da situação. A mercadoria B é o passivo. A mercadoria A é a mercadoria relativa. A mercadoria B é a mercadoria equivalente. Ele apenas equivale a alguma coisa. Ele só expressa. Ele só mostra, olha aqui, essas 20 braças de linho valem um casaco. Eu, enquanto casaco, sirvo para expressar que as 20 braças de linho valem um casaco. Percebam um papel diferente dos dois polos? Um é expressado, o outro serve apenas para expressar. Percebam que o valor de uma mercadoria é sempre expressado em uma mercadoria diferente. Não dá para expressar linho com linho. Temos que ter outra mercadoria, nesse caso, o casaco, para expressar o valor do linho. Importante, os dois polos não são iguais. Um é expressado, a forma relativa, o outro expressa, que é a forma equivalente. A forma equivalente só serve para expressar o valor da forma relativa. Ela serve de substrato para representar a forma relativa. Vamos aprofundando nossa análise nos dois polos. O que tem que ficar claro até o momento é que os polos são diferentes. Um é expressado, o outro expressa. Vamos nos aprofundar um pouquinho no primeiro polo da equação, a forma relativa. Vamos ver o seu conteúdo e a sua determinidade. Para expressar o conteúdo da forma relativa, é necessário que igualemos na equação de troca as duas mercadorias numa mesma grandeza. É necessário que encontremos o denominador comum dos dois polos da equação. Nesse momento da explicação, não vai importar a proporção entre essas duas mercadorias da equação. Vamos abstrair as quantidades e vamos investigar o conteúdo, a qualidade das duas mercadorias. Vamos colocar as duas mercadorias na mesma unidade. Isso até é uma tarefa simples, pois já sabemos qual é o conteúdo do valor das mercadorias, que é um amontoado de trabalho humano abstrato. Consideremos então que nos dois lados da equação, qualitativamente, comparamos um cristal de trabalho humano abstrato com outro cristal de trabalho humano abstrato, ou seja, comparamos substância de valor com substância de valor. Comparamos os trabalhos abstratos que formam as mercadorias. Comparamos trabalho abstrato com trabalho abstrato, concretizado no corpo das mercadorias. Obviamente, no mundo objetivo concreto, não ficamos por aí comparando o trabalho abstrato com o trabalho abstrato quando vamos comprar ou vender alguma coisa. O pulo do gato da análise de Marx se dá em como toda essa relação da equação de troca, x mercadoria A igual a y mercadoria B, onde a mercadoria A é relativa, a mercadoria B é equivalente, onde o conteúdo do valor das duas equações é um cristal de trabalho humano abstrato, etc, etc, etc. Como tudo isso que estamos analisando abstratamente acontece na realidade concreta objetiva, ou seja, no dia a dia, no que palpamos, no que fazemos. Para a troca de mercadorias ocorrer concretamente, precisamos de algo também objetivo concreto, que seja palpável para nós. E é a mercadoria equivalente que faz esse papel. A mercadoria equivalente, como já vimos, tem a missão de expressar o valor da mercadoria relativa. A mercadoria relativa é o ser de valor, ela que vale.
A mercadoria equivalente apenas expressa o valor. Ela usa o seu corpo para expressar o valor da mercadoria relativa. O seu valor de uso é expressar o valor da mercadoria relativa. No dia a dia, no mundo objetivo tangível, usamos mercadorias equivalentes para expressar o valor das mercadorias relativas. Usamos uma coisa objetiva e tangível, um valor de uso, que é a mercadoria equivalente, para expressar algo que não é sólido, algo que é apenas socialmente objetivo, que é o valor da mercadoria relativa. Usamos um corpo para expressar uma forma social. Vamos usar aqui uma citação de Marx. Portanto, na relação de valor em que o casaco constitui o equivalente do linho, a forma de valor casaco vale apenas como forma de valor. O valor da mercadoria linho é, assim, expresso no corpo da mercadoria casaco, sendo o valor de uma mercadoria expresso no valor de uso da outra. O corpo da mercadoria B se converte no espelho do valor da mercadoria A. Percebo então que usamos, na realidade material, o corpo de uma mercadoria para expressar o valor de outra mercadoria. Usamos uma coisa sólida para expressar algo social. Seguindo adiante, vamos tratar do que Marx chama de a determinidade quantitativa da forma de valor relativa. Já vimos como a mercadoria equivalente expressa a mercadoria relativa, qual a substância dessa equação. Mas temos que lembrar que a equação de troca simples, x mercadoria A igual a y mercadoria B, também contém em si uma relação de quantidades, uma relação quantitativa. Não é à toa que temos ali x e y, que representam algum número. A forma de valor deve expressar também quantitativamente o valor. A equação 20 braços de linho igual a um casaco ou 20 braços de linho valem um casaco pressupõe que o casaco contém tanta substância de valor quanto 20 braços de linho. Uma alteração na quantidade de substância de valor das mercadorias A ou B influenciam a equação de troca. Vamos dar um exemplo. Equação inicial. Temos que 20 braços de linho igual a um casaco. Vamos supor que ocorra um avanço na tecnologia de produção do casaco. O mesmo casaco que antes eu produzia em 2 dias, agora eu produzo em 1 dia. Seu tempo de trabalho caiu pela metade. Seu valor caiu pela metade. Vamos supor também que o valor do linho seguiu igual. Temos, então, após esse avanço tecnológico, a equação 20 braços de linho igual a meio casaco. Então, é nesse sentido que mudanças no valor das mercadorias podem afetar a equação de troca. Por exemplo, se ocorre um desastre natural e a produção do linho é afetado, mais tempo é necessário para produzir uma dada quantidade de linho. Seu valor vai aumentar, e isso influenciaria também na equação de troca. Daí teríamos, por exemplo, 40 braços de linho igual a um casaco. Bom, falamos sobre a forma relativa, o seu conteúdo e o que pode influenciar a sua medida. Vamos agora investigar mais a fundo a forma equivalente, o segundo polo da equação. Nesse exemplo, o casaco, como já vimos, tem como função apenas expressar o valor do linho. Na equação de troca, o seu papel é ser apenas um valor de uso. O casaco não apresenta valor na equação de troca, ele apenas empresta o seu corpo para expressar o valor do linho. A forma equivalente de mercadoria não contém qualquer determinação de valor. Percebam que esse é o mistério da relação de troca. Um corpo tangível é usado para expressar uma coisa social. Por ora, matamos a forma de valor simples. Vamos agora investigar a forma de valor total ou desdobrada. Nada mais é que a análise geral de todas as trocas que ocorrem no mercado hipotético, tendo como base a forma de valor simples que vimos anteriormente. A equação é a seguinte: Z mercadoria A igual a U mercadoria B, ou V mercadoria C, W mercadoria D, X mercadoria E, ou etc. Poderiam ser 20 braços de linho igual a um casaco, ou 10 libras de chá, 40 libras de café, um quarter de trigo, 2 onças de ouro, meia tonelada de ferro, etc. Vemos que o valor de nossa mercadoria relativa, o linho, é expresso em várias outras mercadorias equivalentes. O linho agora está em contato com todo um mundo de mercadorias, e não mais só o casaco. Percebam que para o valor, é indiferente em qual valor de uso ele vai ser expressado. Se vai ser no casaco, no chá, no café, no trigo, no ouro ou no ferro. O importante é que ele seja expressado de alguma forma. Percebam que, na forma simples de valor,
Pode ser incidental que duas mercadorias, o linho e o casaco, sejam trocáveis na proporção do exemplo. Agora, na forma desdobrada, fica claro que o valor do linho é o que regula todo o processo de troca, pois ele se mantém constante. Todas as mercadorias equivalentes devem ser de igual valor entre si para expressar o valor do linho. Temos que lembrar um detalhe: cada mercadoria equivalente, o café, o chá, o trigo, o ouro, etc., representa a mercadoria relativa a linho, ao passo que o trabalho concreto de todas e de cada mercadoria, o trabalho do agricultor, do minerador, do tecelão, é reduzido a trabalho abstrato, como já havíamos exposto antes. Avançando, veremos que essa equação tem algumas insuficiências. Primeiro, a equação não se conclui. Como vimos, ela acaba em reticências. Cada nova mercadoria acrescentada no mundo das mercadorias altera a equação. Segundo, ela é só um monte de expressões desconexas e variadas. Terceiro, se a forma relativa de cada mercadoria for expressada dessa forma, na forma desdobrada, teremos uma série infinita de expressões de valor diferentes entre si para cada mercadoria relativa. Contudo, a forma de valor desdobrada tem a sua importância. A forma de valor simples nos serve para mostrar como ocorre a expressão de um valor em um valor de uso. A forma de valor desdobrada nos mostra como o valor regula as trocas de mercadorias. É dele que as mais variadas mercadorias equivalentes partem e é ele, o valor, que elas devem expressar. Mas ambas são limitadas. Essa comparação de todas as mercadorias com todas as mercadorias de forma infinita é impossível para nós no mercado, no cotidiano. Na nossa prática cotidiana, é necessária uma mercadoria especial, uma mercadoria unitária de mesma qualidade que expressa o valor de todas as mercadorias. Já vamos chegar nela. Percebamos uma coisa antes: a forma de valor desdobrada é a soma de várias formas de valor simples. Por exemplo, 20 braços de linho igual a um casaco, 20 braços de linho igual a 10 libras de chá, 20 braços de linho igual a etc. Mas, como diria Marx, cada uma dessas equações também contém o seu inverso em contrapartida. Um casaco igual a 20 braços de linho, 10 libras de chá igual a 20 braços de linho, etc. igual a 20 braços de linho. Isso ocorre, obviamente, porque alguém troca o seu linho por muitas outras mercadorias, e com isso expressa seu valor numa série de outras mercadorias. E os muitos outros possuidores de outras mercadorias também têm necessariamente de trocar suas mercadorias pelo linho, e desse modo expressar os valores de suas diferentes mercadorias no linho. Daí temos a forma de valor universal, onde uma mercadoria unitária é destacada das demais para expressar o valor de todas. Aqui na tela a gente tem a forma de valor universal. Um casaco, 10 libras de chá, 40 libras de café, um quarter de trigo, 10 onças de ouro, meia tonelada de ferro, X mercadoria A, etc. mercadoria, todas elas igual a 20 braças de linho. Agora, as mercadorias expressam seus valores de modo simples, porque numa mesma mercadoria singular, e de modo unitário, porque na mesma mercadoria. Agora, ao igualarmos todas as mercadorias a uma em especial, pela primeira vez temos de fato uma equiparação de todas as mercadorias. Todas elas aparecem como portadoras de valor. Percebam que cada mercadoria ganha uma expressão universal, o linho. Toda mercadoria que quer entrar na brincadeira, no mercado, também deverá fazer o mesmo. E o linho deve ser uma forma de valor socialmente válida. O linho se torna o equivalente universal. Ele é permutável por todas as mercadorias. Ele cristaliza socialmente todo o trabalho humano. Pessoal, vamos retomar um pouco o que já expomos. A forma de valor simples, X mercadoria A igual a Y mercadoria B. No nosso exemplo, 20 braços de linho igual a um casaco, temos uma equação onde um lado do polo é a mercadoria relativa, o ativo da relação, a mercadoria representada. E o outro polo da equação temos a mercadoria equivalente, a mercadoria passiva, a mercadoria que apenas representa o valor da mercadoria relativa. A mercadoria que empresta o seu corpo físico para expressar o valor, algo social, de outra mercadoria. A forma de valor total desdobrada. Se mercadoria A igual a mercadoria B,
ou ver mercadoria C, W mercadoria D ou X mercadoria E, etc. 20 braços de linho igual a um casaco, 10 libras de chá, 40 libras de café, um quarteiro de trigo, 2 onças de ouro, meia tonelada de ferro, etc. Temos aqui o desdobramento da equação de valor simples. Não só analisamos uma troca simples, ocasional no mercado, mas como as relações de troca se interconectam e são governadas pelo valor da mercadoria relativa. Depois, a forma de valor universal. A gente inverte a forma anterior para resolvermos as suas insuficiências. Chegamos assim na forma de valor universal, na mercadoria que empresta seu corpo para representar todas as outras. Agora, todas as mercadorias do mercado têm um representante unitário e simples. Finalmente, todas aparecem interligadas. Todos seus valores podem ser expressados e comparados. Todos os trabalhos concretos que as constituem são equiparados como uma grande geleia de trabalho humano indiferenciado. Todos os trabalhos humanos concretos diferenciados são reduzidos ao trabalho abstrato. E chegamos finalmente na forma dinheiro. Trabalhamos há pouco com molinho como exemplo de equivalente universal. Vimos que é necessário que destaquemos uma mercadoria especial para expressar o valor de todas as outras e assim interconectá-las para que possam ser trocadas no mercado. A forma dinheiro nada mais é que a mercadoria que de fato foi escolhida historicamente no mundo real como a responsável para expressar todas as outras. Aqui a forma de equivalente ganha solidez. E a mercadoria que tem essa missão no nosso mundo é o ouro. A forma dinheiro pode ser exemplificada assim: 20 braços de linho, um casaco, 10 libras de chá, 40 libras de café, um quarteiro de trigo, meia tonelada de ferro, X mercadoria A equivalem a 2 onças de ouro. A forma preço é quando expressamos o valor de uma mercadoria na forma dinheiro. 20 braços de linho igual a 2 onças de ouro, por exemplo. E a partir daí vamos ter diferentes denominações monetárias para o ouro: o real, o dólar, a libra, etc. São discussões que teremos mais à frente. Falaremos bastante de dinheiro no nosso estudo. Avançando, finalmente chegamos no último subcapítulo de A Mercadoria. O fetichismo da mercadoria. Uma das partes mais famosas da obra de Marx. O que seria o fetichismo da mercadoria que a gente vê tantas pessoas falando e normalmente falando besteira? O título do subcapítulo é O Caráter Fetichista da Mercadoria e o Seu Segredo. Então, vamos ver o que é esse caráter e o que seria esse segredo. O fetichismo que Marx traz é algo de fantástico, enigmático, misterioso que caracteriza a forma mercadoria. Algo de fantasmagórico. É nesse sentido, de feitiço, que Marx coloca a questão do fetichismo da mercadoria. Então vamos lá. A mercadoria, como já vimos, parece ser algo simples de início, mas é um negócio um tanto complexo. Todo produto do trabalho humano tem um valor de uso em qualquer modo de produção. E não tem mistério, o valor de uso diz respeito ao corpo desse produto, para que ele serve. É uma coisa sensível, a gente pode sentir. No capitalismo, o produto do trabalho humano assume a forma mercadoria. A forma mercadoria segue tendo um valor de uso sensível, mas a mercadoria também possui o valor, que é uma característica social, intocável, objetiva, mas não sólida. O valor é uma característica suprassensível, e a mercadoria, por ter valor de uso e valor, é algo sensível suprassensível. O caráter místico da mercadoria não decorre do valor de uso. O caráter místico não decorre também das determinações de valor, pois, por mais complexo que seja entender essas determinações, a substância do valor é o trabalho humano abstrato e a grandeza do valor é o tempo de trabalho abstrato socialmente necessário. São conclusões que economistas anteriores a Marx também chegaram, ainda que de forma incompletas. No fim, tudo é trabalho humano, embora seja um trabalho humano especial, o trabalho abstrato. Então, de onde surge o enigma da forma mercadoria? O enigma da forma mercadoria surge da própria forma mercadoria. No mercado capitalista, todos os trabalhos concretos, por mais diferentes que sejam, são reduzidos a trabalho abstrato e comparados entre si por meio do valor.
Quando nos relacionamos no mercado, por meio desse mundo de mercadorias, as determinações que são sociais, trabalho abstrato, valor, etc., se concretizam no corpo das mercadorias e parecem ser objetivas e naturais. O valor parece ser algo natural, parece ser uma lei natural da física, como a lei da gravidade. Vamos pensar aqui uma analogia. Pela lei da gravidade, os planetas ativamente se atraem na razão direta de suas massas e inversa de suas distâncias. No mercado, as mercadorias parecem ativamente se trocarem por meio dos seus valores. Percebam que algo social parece ser algo natural? As mercadorias parecem ser entes ativos que se trocam. Parece ocorrer uma relação direta entre coisas. E nós, pessoas, parecemos apenas veículos dessas trocas. Como diria Marx, os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, como figuras independentes que travam relações umas com as outras e com os homens. Assim se apresentam, no mundo das mercadorias, os produtos da mão humana. A isso eu chamo de fetichismo, que se cola aos produtos do trabalho tão logo eles são produzidos como mercadorias. Quer dizer, logo os produtos se tornam mercadorias, eles parecem seguir uma lei natural, parecem ter vida própria, se relacionarem entre si livremente. E nós, pessoas, apenas servimos de meio para essa relação. Nós somos coisificados no capitalismo. Autômatos que servem como uma coisa que as mercadorias usam para se trocar. Já ouviram a frase coisificação do homem e humanização das coisas? Ela está correta, o fetichismo é isso. Mas mais importante do que saber o que é o fetichismo, é essencial descobrirmos como ele ocorre. No universo das trocas, ocorre uma cisão entre o valor de uso e o valor. Essa cisão acontece quando há uma generalização do mercado, ou seja, quando a sociedade capitalista se firma universalmente. Isso reflete na produção das mercadorias. As mercadorias são produzidas como entes de valor de uso e de valor. O trabalho dos produtores assume também o duplo caráter, o trabalho concreto e o trabalho abstrato. O trabalho dos produtores deve criar coisas que tenham a capacidade de satisfazer as necessidades das pessoas, de ter um valor de uso, e devem satisfazer as necessidades dos produtores, devem ser capazes de serem trocadas no mercado, devem possuir o valor. Devem ser equiparadas no mercado e com isso se conectarem com todos os produtos do trabalho humano num mar de mercadorias. Assim, se abstrai a diferença dos trabalhos concretos produtores de valores de uso e todos os trabalhos abstratos se conectam e se equiparam. No mercado, no universo das trocas, os homens equiparam, comparam e trocam diferentes mercadorias por meio de seus valores. Por conseguinte, colocam diferentes trabalhos concretos na mesma unidade, o trabalho abstrato. Interessante notarmos que todas essas relações podem ser aprendidas por qualquer pessoa. Ainda assim, na prática, no dia a dia, no mercado, o que vai interessar, ao fim e ao cabo, é a quantidade de mercadorias que eu vou conseguir trocar, a quantidade de mercadorias que eu vou conseguir vender e comprar e em quais proporções. Como diria Marx, assim que essas proporções alcançam uma certa solidez habitual, elas parecem derivar da natureza dos produtos do trabalho, como se, por exemplo, 1 tonelada de ferro e 2 onças de ouro tivessem o mesmo valor, do mesmo modo que 1 libra de ouro e 1 libra de ferro têm o mesmo peso, apesar de suas diferentes propriedades físicas e químicas. Percebem aquilo que já comentamos? A lei do valor, entre aspas, aparece como sendo uma lei natural, como uma lei da natureza. Algo social aparece como sendo algo natural. Vamos dar um passo adiante. Na prática cotidiana, não trocamos diretamente mercadoria com mercadoria. Não comparamos diretamente trabalho abstrato com trabalho abstrato. É até uma loucura pensar isso. Imagina chegar numa loja e perguntar para o vendedor: escuta, qual é o tempo de trabalho abstrato socialmente necessário para produzir essa calça? Eu tenho essa mesa aqui que possui 4 horas de trabalho. Vamos trocar? Enfim, como já vimos, usamos algo para intermediar essas trocas. Usamos um corpo físico que expressa o valor, que é algo social, das mercadorias. Esse algo é a forma dinheiro, na prática. E a forma dinheiro acaba por velar todas essas relações. As mercadorias parecem ter a capacidade de serem trocadas porque elas têm um preço. Todas as mercadorias parecem ser conectadas no mercado porque elas têm um preço.
As mercadorias parecem ter a capacidade de serem medidas e comparáveis porque elas têm um preço. E, como já vimos, a forma preço é só uma forma de expressar o valor das mercadorias. É porque comparamos todas as mercadorias no mercado, todos os trabalhos abstratos, que surge a necessidade da forma preço. E o que conecta todas as mercadorias é o fato delas serem produtos do trabalho humano, delas serem cristais de trabalho humano abstrato e de nós a trocarmos no mercado tendo isso como base. O valor das mercadorias é mensurado pelo tempo de trabalho socialmente necessário. A forma preço, a forma dinheiro, serve apenas para expressar isso. Vou abrir mais uma aspa aqui para Marx, e essa é a parte mais importante desse capítulo, pelo menos na minha opinião. Vamos lá. A figura do processo social de vida, isso é, do processo material de produção, só se livra de seu místico véu de névoa quando, como produto de homens livremente socializados, encontra-se sob seu controle consciente e planejado. O que Marx diz aqui é o seguinte: só acabando com a forma dinheiro, com esse véu que inverte a realidade, e assim acabando também com o próprio capitalismo, pois a forma dinheiro é necessária ao capitalismo, só acabando com o capitalismo todas as relações de produção ficarão claras, diretas e livres de mistificações. Precisamos nos unir enquanto trabalhadores, nos associar, produzir as nossas coisas e controlar a distribuição, sem essa loucura que é o mercado. Precisamos controlar a produção e a distribuição racionalmente. Enfim, vamos nos aprofundando nisso ao longo dos capítulos. Mais uma questão para se encaminhar ao final. Como já havíamos exposto, os economistas anteriores a Marx e também os seus contemporâneos, os economistas burgueses que ele estudou, já haviam chegado no valor, na substância do valor, na grandeza do valor, ainda que de maneira incompleta. A questão é, por que nenhum desses economistas burgueses se questiona por qual motivo o trabalho se apresenta no valor e a medida do trabalho na grandeza de valor do produto do trabalho? A resposta é o fetiche. Esses economistas são todos fetichizados pela mercadoria. Eles consideram que tudo isso é natural, transcendente, que tudo sempre foi assim e sempre será. É aqui que a obra de Marx se distingue. Marx faz um estudo social histórico da sociedade capitalista. Ele sabe e nos mostra que a sociedade capitalista é só mais um modo de produção, entre tantos outros que já existiram. Sabe que as determinações internas do capitalismo são específicas apenas do capitalismo, que nem sempre foi assim, e nada garante que sempre será. O capitalismo é um modelo de produção, é algo social, é algo histórico, uma forma de sociedade na qual os homens se organizam. Ele existe no presente, mas não existia no passado, e pode não existir no futuro. Os homens podem muito bem decidirem se organizar de maneira não capitalista, abandonar a forma mercadoria, a forma dinheiro, a forma valor, o mercado, todas as outras categorias determinantes do capitalismo que veremos no nosso estudo do Capital de Marx. O capitalismo pode ser superado. Camaradas, assim fechamos o capítulo 1 de A Mercadoria. Dúvidas, sugestões, críticas, ameaças, apontamentos de imprecisões, deixem nos comentários que a gente vai se falando. Até a próxima!